Estou muito feliz, irmão, de estar aqui hoje ministrando a palavra a vocês. É um prazer, né, estar aqui, né, ministrando a palavra. Que o Senhor venha usar a minha vida para ser instrumento na vida de vocês nessa noite. Amém, irmãos? Então, irmãos, para iniciar, irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês. O que todos aqui têm o desejo de avançar na obra de Deus? Quem tem um desejo de avançar a obra de Deus, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então, todos nós temos um desejo de avançar na obra de Deus. Amém, irmãos? Só que tem circunstâncias nas nossas vidas que nos atrapalham de estar avançando na obra de Deus. E quais são essas circunstâncias que têm nos atrapalhado? Para mim, irmãos, hoje está passando muitas coisas na mente de vocês, o que atrapalha vocês de avançar na obra de Deus. Mas para mim, por muito tempo, o que me atrapalhou de estar avançando na obra de Deus foi o medo, a insegurança, a incapacidade, né? A nossa zona de conforto, muitas vezes, tem nos travado de avançar na obra de Deus. E eu pergunto para você, quais dessas coisas que eu falei agora tem travado você de avançar na obra de Deus? Alguma dessas, muitas vezes, tem nos travado de avançar. E por muito tempo, o medo, a zona de conforto, a incapacidade, me travou de avançar na obra de Deus. Mas, irmãos, tem uma coisa que nos faz avançar na obra de Deus, que é algo muito importante. É a gente entender a graça de Deus nas nossas vidas. Amém? E hoje, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite são 4 sinais de quem viu a graça. E quando nós entendemos esses 4 sinais, nós não paramos mais, nós avançamos. Amém? E eu gostaria, irmãos, de falar um pouco sobre a graça, porque hoje nós entendemos que a graça ela é um favor imerecido, certo? E a graça, nós entendemos que ela é o próprio Cristo. Né? A graça nós recebemos por quê? Por meio da fé. Amém? Porque Cristo, ele se fez maldito e se entregou no madeiro por mim e por você. Não foi por merecimento nosso. Amém? Então Cristo, ele se entregou na cruz por nós. A gente não merecia que ele se entregasse por nós, mas por amor a nós, ele se entregou. E Cristo é a própria graça. Então eu gostaria que vocês abrissem ali em João, capítulo 1, versículo 16. Todos encontraram? E hoje, irmãos, nesses 4 sinais, nós vamos entender e ter a verdadeira revelação da graça. Porque por muito tempo nós falamos sobre graça, mas muitas vezes nós não entendemos e não tivemos a revelação totalmente da graça de Deus. E ali então, 1 João, capítulo 1, 16, fala assim: E todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça. Amém? Então nós recebemos graça por graça, irmãos, favor sobre favor. Amém? E hoje, irmãos, o que eu quero falar com vocês em primeiro sinal de quem entendeu a graça é sobre a salvação. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós recebemos o quê? Nós recebemos a salvação. E nós temos que crer nisso. E isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Porque a salvação é porque nós somos bons? Não. Cristo, ele se fez maldito e se entregou no madeiro por mim e por você. Pessoas imperfeitas, pessoas que pecam todo instante. Nós pecamos todo instante. Né? Nós não somos bons. Então Cristo, ele se fez maldito e se entregou no madeiro por mim e por você. Ele nos deu a salvação. Amém? E nós somos gratos pela salvação que ele nos entregou. E quando nós entendemos a salvação, esse é o primeiro passo que nos faz avançar um pouco. Porque nós entendemos que nós fomos salvos, não pelas obras que nós fazemos, mas porque Cristo fez por nós. Amém? E entendendo que nós somos salvos, nós começamos a caminhar um pouco mais, avançar na obra de Deus. E o outro sinal
de uma pessoa que entendeu a graça de Deus é ter um coração grato. Nós temos que ser grato a Deus em todo o tempo. Porque quando nós recebemos a salvação, nós temos que ser grato pela salvação. Porque hoje nós temos uma revelação que nós somos salvos, porque nós passamos a nossa vida inteira caminhando sem saber se a gente ia ser salvo ou não. Ah, se eu pecar hoje, eu vou para o inferno. Eu passei por muito tempo assim, irmãos, crendo nisso. Se eu pecasse, eu ia para o inferno. Mas hoje eu tenho um outro entendimento da graça de Deus sobre a minha vida. Porque não é mérito do que eu faço, pelas obras que eu faço, mas foi por Cristo fez por mim. E por Ele se entregar por mim, hoje eu tenho a salvação sobre a minha vida. E você também tem que crer nisso. Hoje você tem a salvação sobre a sua vida. Cristo, Ele morreu por nós, irmãos, para nos trazer a salvação. E o segundo, então, sinal de quem entendeu a graça é ter um coração grato. E quando nós temos um coração grato a Deus, por exemplo, irmãos, quando você ganha um presente de alguém, o que você demonstra para a pessoa? Você demonstra a sua gratidão por aquele presente que você recebeu, certo? E quando nós recebemos um presente, nós temos o hábito de abraçar, de beijar, de agradecer aquela pessoa. E hoje nós temos as redes sociais, nós tiramos foto e postamos, marcamos a pessoa agradecendo, mostrando, né, nosso carinho para aquela pessoa. Mas Cristo, Ele deu o maior dos presentes para nós. Quem daria a sua vida por um presente para outra pessoa? Cristo, Ele deu a sua vida por mim e por você. Maior presente que alguém poderia dar para outra pessoa. E eu pergunto para você, o que você tem feito por gratidão a Ele? Qual é a forma de gratidão que você tem mostrado a Ele? Que você pensasse agora nesse momento. Então, de forma de gratidão, irmãos, nós temos que dar para Ele o nosso louvor, a nossa entrega, nossa fidelidade. E uma das maiores pessoas que mostraram um coração grato a Jesus Cristo foi Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi uma pessoa que foi muito grata a Cristo. Por quê? Porque ela tinha 7 demônios na vida dela. E Cristo, Ele orou expulsando aqueles demônios. Ele trouxe o que para ela? Libertação. E ela foi uma pessoa muito grata a Cristo por isso. Porque Ele trouxe libertação para ela naquele momento. Então Maria Madalena, ela foi fiel a Cristo até o final da vida de Cristo. E a maioria dos discípulos não estavam com Cristo no final da vida dele. Porque muitas vezes tiveram medo. Muitas vezes tiveram medo de ser açoitados. Então eles fugiram, mas ela estava ali, mostrando a sua fidelidade a Cristo. Ela foi fiel ao Mestre até o final da vida dele. Então, irmãos, de forma de gratidão, quando nós vemos para o culto, nós temos que mostrar para Cristo que nós somos gratos a Ele, por Ele ter dado a vida para nós. Aonde era para ter morte, Ele nos deu vida. Se a gente olhar para o nosso passado, para mostrar o que a gente era antes e o que nós somos hoje, hoje nós somos um pouquinho melhor, né? Graças a Ele, né, irmãos? Então nós temos que ser gratos a tudo que Cristo tem feito em nossas vidas, tudo que Cristo fez na nossa família. Hoje nós vemos muitas famílias restauradas, através do quê? Da graça de Deus sobre a vida deles. E quando nós entendemos a graça de Deus, nós temos um coração grato por tudo que Ele fez. Se Ele entregou se Ele entregou a vida dele por nós, nós entregamos a nossa vida a Ele. Amém? Então, irmãos, e um outro fator, irmãos, um outro sinal de nós entendermos a graça é sobre gerar frutos. Quando nós geramos frutos, quando nós vemos que as pessoas estão gerando frutos, é porque nós vemos que a pessoa entendeu a graça realmente. E uma das maiores pessoas que eu tenho de exemplo na minha vida de gerar fruto, na vida hoje, né? Que na Bíblia nós temos vários exemplos, mas na nossa vida hoje são a vida dos nossos pastores. O pastor Juliana, da pastora Cristiane. Então, para mim, eles são os maiores exemplos. Quem caminhou já desde o começo da morada, viu todo esse crescimento, viu esses frutos sendo gerados. Porque cada um que está aqui é um fruto deles.
do tempo que a pastora vinha de Joinville, todo dia sozinha, né? E ela vinha fazer a casa de paz. Quando o pastor e a pastora deixaram os lares deles lá de Joinville, vieram aqui para cuidar da gente. Então, todos nós somos frutos deles. E quando nós vemos que uma pessoa entendeu a graça, é isso que acontece, nós vemos vários frutos. E através da vida deles, nós vemos vários frutos. Hoje, né, temos a igreja de Itapuá, temos Jaraguá, Guaratuba. Então, cada vez mais, o reino tem se expandido. E frutos, né, têm sido gerados. Então, eles são as maiores inspirações e exemplos para a minha vida. Amém? E tem outros líderes, irmãos, que caminham conosco, que entenderam a graça realmente, que nós vemos várias células cheias, né, cheias de pessoas sendo alcançadas, vários frutos. Irmãos, e que você tenha essa revelação de Deus, que você venha gerar muitos frutos. Não para honra e glória sua, mas para honra e glória do Senhor. Amém? E esse é um fator muito importante, irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Todos encontraram? Amém? E ali fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então ali, irmãos, é o próprio apóstolo Paulo falando. Que ele trabalhou muito mais que os outros, mas não ele, a graça de Deus sobre a vida dele. Amém? Então, uma das pessoas que nós tiramos de exemplo na Bíblia foi o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que trabalhou muito, mas que nem ele falou, não ele, a graça de Deus sobre a vida dele. Então, ele foi uma pessoa que teve muitos frutos. E ali nós vemos uma pessoa que entendeu a graça de Deus sobre a vida dele. Porque ele foi uma pessoa que não foi um discípulo direto, né, de Cristo. Mas ele, né, teve a revelação de Cristo, a graça veio sobre a vida dele. E através, irmãos, o apóstolo Paulo, para quem conhece um pouco da história dele, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. E quando ele teve a revelação da graça de Deus, ele foi a pessoa que mais serviu a Cristo. Foi a pessoa que mais alcançou pessoas para Cristo. Porque ele teve a revelação da graça de Deus. E quando nós temos a revelação da graça de Deus, não importa, irmãos, o cansaço, não importa o medo, não importa a insegurança, nós fazemos porque nós entendemos a graça de Deus. Por amor a Ele. Pelo mesmo amor que Ele entregou na cruz, nós demonstramos nosso amor a Ele. Com cansaço, sem cansaço, a gente vai aonde for. Por amor a Ele, por gratidão a Ele. Se a gente é um líder de célula, nós temos que ser o melhor líder de célula. Se nós somos um supervisor, nós temos que ser o melhor supervisor. Se nós somos um pastor, nós temos que ser o melhor pastor. Por exemplo, tem a vida dos irmãos, dos ministros aqui de louvor, eles têm que fazer com excelência. Eles têm que fazer o melhor louvor. E tudo que a gente vai fazer para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. E hoje, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem ali em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Todos encontraram? Amém? Ainda escuto Bíblias sendo folhadas. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje eu estou aqui ministrando a palavra para vocês. De certa forma, eu estou servindo, ministrando a palavra. Amém?
Irmãos, mas eu estou servindo por um constrangimento, entendendo o amor de Cristo através da minha vida. Porque se fosse por mim, pela minha vontade, eu não estaria aqui ministrando a palavra para vocês. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, para poder falar com várias pessoas. Mas entendendo a graça de Deus sobre a minha vida, eu sou constrangido pelo amor dele para estar aqui ministrando a palavra para vocês. E toda vez que nós somos constrangidos por Cristo por fazer algo, nós fazemos mesmo sem a gente ter vontade. Não importa onde a gente mora, não importa o lugar, mas nós somos constrangidos pelo amor dele. E nós queremos servir. Amém? Não importa se está chovendo, não importa se está frio. Porque muitas pessoas, muitas vezes, não vêm para o culto por quê? Por causa que está chovendo, porque eu moro longe, porque está frio. Mas, irmãos, quando nós entendemos a graça de Deus, não importa. Nós somos constrangidos com o amor dele. Nós queremos estar na presença dele. Nós queremos servir a ele. Não importa se a gente não sabe falar bem, não importa se a gente tem vergonha, mas nós somos constrangidos com o amor dele. E que nessa noite, irmãos, você seja constrangido pelo amor dele para fazer a obra de Deus. Que todo medo, toda insegurança, toda incapacidade da sua vida, eu repreendo em nome de Jesus. E que hoje o Espírito Santo lhe derrame ousadia sobre a sua vida. E que você venha entender a graça de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé agora. Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos enquanto o Ministério de Louvor louva uma música. Que você refletisse, irmãos, se você teve a verdadeira revelação da graça de Deus. E se você não teve ainda a revelação da graça de Deus, que o Senhor venha te mostrar nessa noite, irmãos. Que Ele venha te constranger com tanto amor, irmãos. Que Ele venha derramar a sua graça sobre a vida de vocês. Vem, Espírito Santo de Deus, Pai. Que a gente possa, Senhor Jesus, sentir uma nova profundidade da Tua graça nesse lugar, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, sair, Pai, do nível raso, Pai. Que a gente possa, Pai, ir em águas profundas, Pai. Porque nós queremos ir mais e mais do Teu amor, Pai. Nós queremos mais e mais da Tua graça, Pai. Que a Tua graça venha nos constranger, Pai, a Te servir, Pai. E com um coração grato, Pai, nós possamos Te louvar, Pai. Nós possamos Te adorar essa noite, Pai. Orabarache, orabanastre, acharabarache. Orere, charabarache, acherere, cherere, barache. Glória a Deus, aleluia. Sinta, irmãos, o Espírito Santo de Deus nessa noite falando na sua vida, irmão. Que você venha ter uma revelação da graça sobre a sua vida, irmãos. Que você venha viver uma profundidade da graça que você nunca teve, irmãos. Que hoje, nessa noite, você seja constrangido com tanto amor sobre a sua vida. Irmãos, não interessa o que você fez no teu passado. Não interessa o que você era antes. Mas Cristo, Ele já morreu por ti para derramar a graça sobre a sua vida.